Olá, eu sou o professor Caio Salvino e esse é o módulo 4 do curso Atualização e Análises Clínicas do Conselho Federal de Farmácia. Nós iremos abordar hoje o nosso assunto número 1, que é a coleta, transporte e conservação das amostras para culturas. Então, no primeiro passo, coleta, transporte e conservação de amostras, nós vamos lembrar de algumas considerações essenciais. A primeira, a coleta é essencial ao resultado do exame. A qualidade da amostra que você coleta é fundamental ao êxito do processo final. Sempre coletar amostras de sítios anatômicos com a melhor técnica, sempre buscando os agentes mais prováveis, um conhecimento da anatomia da pessoa que você vai coletar a amostra e também da microbiota local para que você possa saber o que é patogênico e o que não é patogênico. A má coleta poderá gerar resultados falhos e, por consequência, tratamentos falhos ou desnecessários. Um falso agente pode significar um tratamento inadequado. Baseado nesse primeiro raciocínio, nós temos as regras básicas para esse bom desempenho do seu teste. Bom, a coleta deverá ser realizada antes do início da antibiótico terapia. Importantíssimo isso. Se não for possível, o médico deverá saber disso e você também deverá considerar possibilidades de falha no diagnóstico em caso de coleta pós-início do antibiótico. O paciente deverá ser instruído sobre o procedimento a ser realizado. Realizar a antisepsia correta, saber o que fazer e como fazer. Coletar do local mais provável do agente a ser isolado, onde você acha que ele estará lá, aquele agente que você suspeita que seja o causador daquela infecção. Preferir amostras coletadas em fase aguda. Claro, quando o paciente está com sintomatologia, é bem mais provável que a doença esteja ainda em andamento e você possa ter uma margem maior de chances de isolar o agente. Se preocupar com a quantidade da amostra. Quanto mais amostra, quanto mais significativa for essa amostra, melhor. Obter, se possível, dados clínicos do paciente, assim como dados pessoais, como idade, sexo e a doença de base. E também, complementando o primeiro item, saber do uso prévio de antibióticos, eu coloquei para que você nunca deixe de perguntar isso ao paciente na anamnese. Lembrar dos critérios de rejeição. Por exemplo, amostras em solução de fixação, como formalina, amostras que vão para laboratórios de patologia, não são ideais para o laboratório de microbiologia. Ponta de catéter de Foley não é o ideal. Urinas com mais de 24 horas, que ficaram guardadas em geladeira ou colhidas há mais de 2 horas sem refrigeração, também não são as melhores. Amostras em frascos não estéreis, possibilidades de contaminação, não somente com bactérias, mas com outros elementos que podem alterar o seu resultado. Suave seco, isso, obviamente, o suave seco atrapalhará, porque a bactéria pode perder sua viabilidade. Saliva, ao invés de escarro, obviamente, isso atrapalha e muito. E suave de feridas. Nós sabemos também que a coleta de suave na ferida não é a forma correta de coletar amostras para possibilidades de isolamento do agente causador daquela ferida. Falar um pouco sobre amostras para uroculturas. Primeiro ponto, urina deve ser de jato médio, ideal que se colete no laboratório, mas essa é uma realidade muito difícil. A maioria esmagadora dos pacientes já traz a urina coletada de casa, por isso é muito importante que os critérios sejam bem explicados para o paciente, para que principalmente as mulheres possam fazer essa coleta da maneira correta. Então, nós temos a urina de jato médio, a urina coletada com catéter, urina por punção suprapúbica e urina coletada com saco coletor autoaderente. Bom, o mais crítico de todos os modos de coleta de urina para urocultura são as coletas em mulheres, né? Pela possibilidade grande de contaminação com o conteúdo vaginal. Portanto, é muito importante que se faça uma explicação muito tranquila, minuciosa, e que se tente perguntar para essa mulher se ela entendeu como deve fazer, e muitas vezes até pedir, solicitar gentilmente que ela repita aquilo que você acabou de explicar. A gente costuma fazer esse tipo de orientação no balcão de atendimento, no cadastro. Se a paciente for coletar outros exames também,
Essa orientação pode ser feita pelo coletador e ainda levar o material impresso para que ela possa lembrar como fazer essa higiene. Então, essa higiene é uma higiene complexa, é composta por vários passos. O primeiro passo é que haja higienização das mãos, depois que haja a abertura das pernas o mais afastado possível, afastar os grandes lábios com uma das mãos e manter assim, não retirar essa mão, lavar a região vaginal com água e sabão, enxaguar de frente para trás com papel, enxugar, né? De frente para trás com papel toalha, depois então começar a urinar no vaso, coletar o jato médio e desprezar o restante da urina no vaso sanitário. Então, fechar o frasco e levar o mais rapidamente possível ao laboratório, preferencialmente na mesma hora. Se não for possível, manter essa amostra em geladeira por no máximo aí, a gente costuma orientar 4 horas. Seria o ideal. Para os homens, a forma de coleta é mais simplificada, porque a higiene também é mais simplificada. O homem deve lavar as mãos, expor a glande, né? E manter o prepúcio retraído, fazer a limpeza com água e sabão, lavar, enxaguar, secar com papel toalha e iniciar o processo de urinar no vaso sanitário, sem interromper a micção, assim como para mulheres, coletar no frasco e depois continuar urinando no vaso e depois, então, fechar o frasco e levar no mesmo processo para o laboratório. Os frascos devem ser assim, plásticos estéreis, boca larga, com tampa de rosca para evitar vazamentos, muito importante. O método do saco coletor, nós vamos fazer a higiene da pele da criança, retirar esse papel que tem aqui no saquinho, expor o plástico e então fazer a instalação. Quando o paciente usa catéter de Foley, nós vamos fazer a coleta do catéter, né? Nós não vamos fazer a coleta abrindo aqui o saco coletor. Nós vamos perfurar o manguito e fazer a coleta do manguito previamente higienizado. A punção suprapúbica é um método realizado por médico, então ele fará uma punção direto da bexiga para que haja coleta de amostra suspeita de alguma infecção não diagnosticada por jato médio ou até mesmo cultura para anaeróbios, em virtude da coleta direta da amostra sem contaminação com o ar ambiente. Bom, se o laboratório tiver condições estruturais, preferir coletas no local reduz chances de contaminação e aumenta a qualidade da orientação. Ideal que seja uma urina de jato médio, a primeira da manhã. Caso não seja possível, o paciente deverá aguardar pelo menos 4 horas entre uma micção e outra para fazer a coleta para a cultura de urina. A ingestão exagerada de líquidos pode diluir a amostra e gerar resultados de falsas contagens baixas. Portanto, é importante que essas 4 horas sejam respeitadas e que a pessoa beba água moderadamente, no ritmo que ela está acostumada a beber. O transporte ele deve ser em até no máximo 2 horas em temperatura ambiente ou sob refrigeração em até 24 horas, mas o ideal é que essa urina seja levada o mais rapidamente possível para o laboratório. A urina não deve ser congelada e alguns serviços possuem unidades avançadas de coleta e optam por semear a urina no próprio estabelecimento, na própria unidade de coleta, enviando já, então, o meio previamente semeado ao laboratório. Amostras de feridas e abscessos. A gente precisa tomar alguns cuidados muito importantes. O primeiro deles é que, quando for uma ferida aberta, haja um debridamento da ferida, isso é um processo que a enfermagem sabe fazer muito bem, e depois limpar com solução fisiológica. Só deverá ser coletada a amostra da borda da lesão e não daquela região da ferida em si, onde tem muita fibrina, resto celular, bactéria morta, leucócito. Então, ali não é o lugar ideal. O lugar ideal é na borda da lesão, onde está acontecendo o processo infeccioso. Em caso de abscessos, o abscesso deve ser coletado por meio de punção. Esse também é um processo que normalmente é realizado pelo médico ou pela enfermagem, normalmente pelo médico. Para evitar contaminação por agentes da microbiota da pele, deve ser feita uma asepsia rigorosa no local.
Essa asepsia normalmente é feita com álcool 70%, e coletar a amostra com seringa e agulha, colocando essa amostra depois em frasco estéril. Quando há suspeita de infecção por anaeróbio, essa tampa, ao colocar a secreção no frasco, vedar a ponta da agulha com uma tampa de borracha para encaminhar também uma parte da amostra para pesquisa de anaeróbio. Amostras de trato genital. Então, a secreção vaginal, a paciente não poderá fazer uso de creme e ou óvulos vaginais e nem de ducha com lavagem vaginal interna pelo menos 48 horas antes da coleta da amostra. A higiene deve ser normal, como se faz todo dia, com água e sabonete, somente na parte externa. E nós vamos coletar como? Umedecer o espéculo com solução fisiológica, jamais utilizar gel lubrificante, pois esse pode atrapalhar a cultura. Coletar a secreção da mucosa alta do canal vaginal com 2 suaves estéreis, não aprofundar demais. Lembre-se, isso aqui não é secreção cervical, mas sim secreção vaginal. Encaminhar o suave em transporte, né? Um deles, né? Meio de transporte de Stuart, normalmente é o que a gente usa, e o outro deles, o outro suave, mergulhado em solução fisiológica, para que a gente faça um exame a fresco e verifique a possibilidade de formas vivas e de tricomonas vaginais em movimentação. Na secreção uretral, o material deve ser colhido 2 a 3 horas após a última micção. Homens com secreção abundante, fazer asepsia da glande com gás embebido em solução de salina, iniciando pelo meato, a partir daí abrangendo toda a glande, em seguida enxugar com gás e seca. Solicitar ao paciente que faça a expressão, né, que se aperte para que haja saída da secreção pela uretra, e coletar a amostra com suave alginatado e colocar em meio de transporte. Se for uma secreção escassa, né, após a asepsia da glande, introduzir um suave alginatado, 2 a 3 centímetros, no canal uretral, deixar durante 15 segundos fazendo raspagem, girando o suave, e então retirar e colocar no meio de transporte. Quando houver ausência de secreção, fazer asepsia igual, normalmente, como foi citado aqui em cima, coletar urina de primeiro jato, solicitando ao paciente para urinar apenas no máximo 5 ml e encaminhar ao laboratório. Mulheres devem massagear delicadamente a uretra contra a superfície pública através da vagina, coletar a secreção com suave e colocar em meio de transporte. O melhor meio para isso é o meio de anis com carvão, porque a gente consegue isolar neisseria, né? E nas mulheres as neissérias não são tão sintomáticas quanto nos homens, né? Então pode ser que haja uma hipótese, sim, de presença de neisseria gonorreia. Quando há uma suspeita de prostatite ou de infecção urinária ou de uretrite e o médico não sabe do que se trata, ele quer diferenciar, existe um método chamado de técnica de Niels-Steinman, que é o método dos 4 frascos e considerado o melhor exame para esse diagnóstico. Então, nós vamos fazer o paciente coletar uma amostra de primeiro jato de urina, no primeiro momento. Depois disso, o paciente vai se submeter à massagem prostática e coletar o líquido prostático no frasco também, no 2. Depois disso, ele vai fazer uma coleta de urina no primeiro jato, após a massagem prostática, e, por fim, vai fazer uma coleta de urina de jato médio num 4º frasco. Então, nós temos aqui o diagnóstico de uretrite, aqui e aqui de prostatite, e aqui de infecção urinária no mesmo método. Bom, coleta de amostras para hemoculturas e amostras de trato respiratório, nós vamos abordar nos módulos afins, ou seja, quando nós formos falar de hemoculturas e quando formos falar de trato respiratório. O transporte das amostras, ele deve ser realizado sempre em meio de transporte, jamais tentar arriscar e transportar esse material de maneira inadequada. Então, sempre meio de transporte deve ser utilizado. O primeiro e mais conhecido, meio de Stuart, ele foi criado em 1954, e ele é um meio que tem como princípio
a alta capacidade redutora dele, né, ele é isento de nutrientes, ele não está ali para que a bactéria se alimente e se replique. Ele é semissólido, né, evitando que seja um meio muito líquido, que haja também grande possibilidade das bactérias se movimentarem lá dentro. Então, é isento de nutrientes, especialmente ele inibe reações enzimáticas autodestrutivas, principalmente de oxidação, ótimo para transporte de Enterobacteriaceae, hemófilos, neisserias, streptococcus, incluindo pneumo, bordetella, estáfilo, pseudomonas e bactérias anaeróbias. Tá? Então, ele tem como fórmula aqui o tioglicolato de sódio, como caldo base, o glícerofosfato, cloreto de cálcio, azul de metileno, que é opcional, agar bacteriológico para dar certa consistência e água purificada. Então, normalmente ele vem assim, né? Um tubo sem enforcamento, um tubo reto. A tampa normalmente é vermelha, mas pode ser de outra cor. E ele vem separado, ele vem na embalagem assim. Tem uma tampa protegendo o tubo com o meio e do lado vem essa estrutura do suave com uma tampinha. Então, o que você faz? Você retira essa tampa, faz a coleta com esse suave e mergulha esse suave aqui dentro até ele entrar dentro do meio. E ele vai virar a própria tampinha do tubo. Então, é assim que se faz a coleta com meio de transporte. O meio de Ames com carvão de 65, ele tem uma semelhança muito grande com o meio de Stuart, mas ele foi teoricamente melhorado quando se troca o glicerofosfato de sódio por fosfato monopotássico. Então, e fosfato de sódio. Esses fosfatos, eles não favorecem crescimento. Tá? Então, adicionado cloreto de sódio, cloreto de magnésio, que melhora a permeabilidade celular e também recuperação de células bacterianas. O ácido tioglicólico, substituído pelo tioglicolato, melhora a ação redutora. Então, se colocar carvão ativado, favorece a recuperação de Neisseria sp. Então, por isso se usa o meio de Stuart com geral e o meio de Ames com carvão para Neisseria sp. Esse meio, esse que eu coloquei os dois, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é o meio normal de Ames, ele tem enforcamento aqui no tubo, né? Isso aqui ajuda o crescimento de anaeróbio e bactérias que gostam de microaerofilia. Ele vem com o mesmo sistema do Stuart. E o meio com carvão, esse aqui é com suave uretral, para coleta de uretra masculina, que é um suave muito fininho de arame com a ponta de algodão, ok? Por final, o meio de Kelly Blair, que é um meio também modificação da fórmula de Stuart, o glicerol fosfato não está presente, né? Então, ele é excelente para transporte de amostras clínicas de patógenos entéricos, incluindo Campylobacter e Yersinia. Então, quando a amostra é fecal, o ideal é que se use o meio de transporte de Kelly Blair. Ele está aí, ele também. Vejam que eles têm a tampinha e tem o tubo, o modelo é o mesmo, né? Também tem enforcamento no tubo, né? Mas todos eles a gente age da mesma maneira. Ele pega esse tubo, esse suave, coleta, tira essa tampinha e introduz o suave aqui para que essa base aqui de cima, vermelha, vire a tampinha do tubo. Ela se transforma na tampinha. Então, mais finalizando coleta, mais detalhes, mais informações. Então, a gente vai discutir nos próximos módulos, quando nós falaremos sobre técnicas em bacteriologia clínica. Muito obrigado e até o próximo módulo. Um abraço. Até lá.